É fato que ter uma construção imponente e muros de pedra podem te proteger de muita coisa, já que isso forma um castelo ou uma fortaleza. Mas um lugar assim também pode ser usado para ensinar e, mais importante, ser chamado de lar. Boas-vindas ao Sabedoria 20, eu sou Bruno e hoje te conto sobre Kaer Morhen, a sede da Escola do Lobo, e você vai aprender mais sobre um dos principais locais da série de livros e jogos de The Witcher. Kaer Morhen é uma fortaleza antiga localizada em uma cadeia de montanhas no reino de Kaedwen. Para chegar lá, é preciso passar por terras selvagens e perigosas, e chegando nas montanhas, atravessar uma fenda na parede de granito de um dos inúmeros desfiladeiros, e isso requer muita concentração, pois uma distração mínima é o suficiente para perder de vista. Assim que passa por isso, é preciso atravessar o rio Gwenlek, ou Rio das Pedras Brancas. Apesar de raso na sua nascente, é bem largo e as pedras no fundo são bem escorregadias, que misturadas com a correnteza rápida, pode te levar para o fundo de abismos que se encontram mais abaixo no rumo do rio. Tudo isso com muito vento e frio que facilmente se transformam em uma nevasca. Porém, logo depois do rio, é preciso andar por uma parte em que a floresta fica bem emaranhada e densa, com muitos troncos derrubados, e dentre eles, precisa identificar especificamente um gigantesco, escuro e coberto de musgos que fica logo após um riacho quase seco. Ali começa a chamada trilha, que de fato é uma e rodeia o castelo de Kaer Morhen. A trilha é cheia de obstáculos que os bruxos usavam para treinar seus movimentos e respiração. Por conta disso, os jovens bruxos não chamavam o caminho de trilha, e sim de espelunca. É apenas depois desse caminho que a fortaleza grudada nas sinuosidades das rochas da montanha se mostra. A fortaleza é composta por muitos cômodos, como quartos e corredores, além do pátio, uma cozinha, refeitório, biblioteca, arsenal, um salão noturno e um dos principais locais, o Círculo dos Elementos ou Círculo das Pedras Sussurrantes, onde a magia é muito poderosa a ponto de feiticeiros e bruxos extraírem poder dele. É inclusive onde jovens bruxos têm de retirar seu medalhão, indo pelo lado mais difícil para provar seu valor e que está pronto para seguir o caminho dos bruxos. Assim como muitos termos, Kaer Morhen também tem seu significado. É uma corruptela de Caer a Muirehen, um termo na língua antiga que significa Fortaleza do Mar Antigo. Provavelmente esse nome foi dado já que na região é possível encontrar várias conchas e fósseis de peixe, mesmo não ficando em uma área costeira. Aqui uma curiosidade do mundo real. Caer ou Quer com K significa cidade em bretão, e Quer em córnico significa cidade ou fortaleza igual no galês. Por sua vez, Morlen em bretão é Bahia, e Morhen em galês é mar antigo. Mas voltando para a lore, os estudiosos da Academia de Oxenfurt dizem que o torreão da fortaleza foi construído onde antigamente existia uma estrutura élfica defensiva. Mas é apenas na segunda metade do século XI que os nórdicos constroem o castelo como conhecemos. Nessa época, os bruxos da Escola do Lobo já habitavam as cavernas do Vale de Kaer Morhen. Eles tinham vindo de Morgrag, a sede da Ordem dos Bruxos, que depois de fragmentada, teve vários grupos viajando e se estabeleceram em muitas partes do mundo, formando as diferentes escolas. De qualquer forma, foi só depois que os humanos abandonaram a fortaleza que fizeram dela sua sede. A Torre de Menagem e o Bastião eram os lugares principais que os jovens bruxos treinavam. Entretanto, no laboratório que fica embaixo do castelo, era onde os feiticeiros e druidas renegados moravam e realizavam as provas e mutações dos meninos bruxos. Esse foi o auge da Escola do Lobo, sendo uma das mais reconhecidas e seus membros tendo uma ótima reputação de profissionais e confiáveis. Porém, nós sabemos que infelizmente quando um grupo fechado começa a ter sucesso, o preconceito surge. Ainda mais se esse grupo é diferente da maioria. Em 1194, uma multidão de camponeses invadiram Kaer Morhen, realizando um pogrom. Aqui acho que vale uma breve explicação. De modo geral, o pogrom é uma perseguição a um grupo étnico ou religioso com muita violência, com destruição de casas e negócios, chegando até a assassinatos. Esse sentimento antibruxo aumentou bastante por conta de dois principais motivos. O primeiro é que o número de monstros tinha caído bastante, já que os bruxos foram bem eficientes ao longo dos anos, fazendo com que a população comum focasse seu medo neles. O segundo foi um pasquim publicado e amplamente distribuído, chamado de Monstrum ou Descrição dos Bruxos, escrito por um feiticeiro anônimo. Vou ler um trecho para você. Abre aspas. Na verdade, não há nada mais hediondo do que os monstros tão contrários à natureza chamados bruxos.
porque eles são crias de obscenas feitiçarias e atos diabólicos. Trata-se de canalhas sem um pingo de virtude, consciência e escrúpulos. Verdadeiras criaturas diabólicas que só servem para matar. Para tal tipo de seres, não há lugar entre pessoas decentes. E o tal Kaer Morhen, onde esses infames se aninham e executam suas horrendas práticas, deve ser erradicado da face da terra, e suas ruínas cobertas com sal e salitre. Fecha aspas. Isso eu acabei de ler do terceiro livro da saga The Witcher, O Sangue dos Elfos, que você pode ter na sua coleção, só olhar o link na descrição. Os camponeses que estavam inflamados, fanáticos por causa dessas acusações e liderados por feiticeiros oportunistas, destruíram parte da fortaleza e massacraram todos que estavam lá dentro. 23 bruxos e 40 estudantes, que incluíam os feiticeiros renegados, os druidas e as crianças. Mesmo com o número reduzido de membros, já que alguns dos que estavam fora do castelo sobreviveram, os bruxos continuaram a administrar a escola. Dentre eles, Vazemir, que assumiu o posto de instrutor de esgrima. Como muitos dos feiticeiros morreram no pogrom, as mutações se tornaram mais intensas, com alguns dos alunos sendo submetidos a experimentos mais complexos, e um deles foi Gerald. Como suportou muito bem a prova das ervas, os hormônios, infusões e infecções com vírus, ele foi um dos escolhidos para tais experimentos, mas graças à sua resistência, sobreviveu, sendo o único de todo o grupo. E como curiosidade, é por isso que ele tem cabelo branco, pois a falta de pigmentação capilar foi um dos efeitos colaterais dos experimentos. Lá pelo final de 1230 e 1240, os últimos jovens bruxos eram formados, como Lambert. Isso porque nessa época, o último dos feiticeiros capaz de realizar as mutações acabou morrendo. Apesar do fim do treinamento, Kaer Morhen não teve seu fim, pois mesmo sem novos estudantes e com a fortaleza em ruínas, os bruxos voltavam para lá durante o inverno, já que apesar dos pesares, era o mais próximo que eles podiam chamar de lar. Em 1264, uma criança de cabelos cinzentos e olhos cor de esmeralda foi levada para a fortaleza por Gerald. Claro que estou falando de Ciri, e foi lá que ela conheceu Lambert, Eskel e Vazemir da Escola do Lobo e Cohen da Escola do Grifo. Com Ciri manifestando seus poderes, os bruxos ficaram com medo e chamaram Tris Merigold para ajudar, mas depois de ver a garota, temia ser incapaz de qualquer coisa, e convenceu Gerald a levar Ciri para uma feiticeira mais experiente, e em 1266, os três, Gerald, Ciri e Tris, vão em direção a Yennefer de Vengerberg. A partir daqui, o que se tem são as coisas dos jogos e podem acabar contradizendo os livros, beleza? E atenção, porque tem spoilers. Em 1268, Gerald supostamente tinha morrido durante o pogrom riviano. Após isso, em 1270, Vazemir tinha acolhido um novo aluno, e junto com outros bruxos e Tris, treinavam em Kaer Morhen. Porém, Gerald estava vivo e foi encontrado perto da fortaleza, depois de escapar de um inimigo. Quando Gerald recupera a consciência, Kaer Morhen estava sendo atacado por uma organização criminosa, a Salamandra. Durante o ataque, as ervas utilizadas nas provas, que estavam muito bem guardadas, foram roubadas. Além disso, o jovem aluno Leo foi morto e sepultado nos arredores do castelo. Se você jogou The Witcher 3, vai se lembrar de uma sidequest com Lambert, e nela eles mencionam a Salamandra e esse evento. Agora em 1272, Ciri foi salva por Gerald, mas como estava sendo perseguida pela caçada selvagem, isso acabou culminando na Batalha de Kaer Morhen. Aqui não vou dar detalhes da batalha, já que você mesmo joga ela em The Witcher 3, e dependendo das suas escolhas durante o jogo, existem personagens que podem ou não estar lá. De qualquer forma, no final da batalha, Vazemir acaba sendo morto por Imlerith, o que faz com que Ciri tenha um acesso de raiva, emanando fortemente seu poder. Depois da disputa, um funeral foi realizado para Vazemir, e assim, os bruxos restantes decidem ir cada um para seu caminho, deixando Kaer Morhen para trás. Muito obrigado pela sua presença e não deixe de conferir o programa que falo sobre outro universo de fantasia medieval, o D&D sobre Zariel. Mas se quiser mudar de estilo, tem também sobre Adam Smasher, um dos personagens mais fortes de Cyberpunk. Vou ficando por aqui e até a próxima!